Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à nossa teleaula, né? Espero que vocês estejam bem na casa de vocês, estejam com saúde. Meu nome é Marisa Araújo, sou professora de ciências de vocês, tá ok? Antes era o Bruno, né, Galvão? E vamos trabalhar hoje o PET 2, semana 1, e o assunto é mecanismos reprodutivos. Nosso intérprete hoje é o Hermes. Tudo bem, Hermes? Que bom te ver de novo, né? Nosso coleguinha aí, Hermes, tá? Uma aula do ensino fundamental. Queridos, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender a reconhecer e comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais e outros seres também, tá, gente? Em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Essa é a nossa habilidade que iremos trabalhar, ok? Gente, reprodução, né? O ser vivo, ele alimenta, né? Ele tem que se nutrir, ele procura alimento, ele interage com o meio. Reprodução é uma característica muito importante. Por que será? Né? Todos os seres têm que se reproduzir. Olha só por quê. É um mecanismo fundamental para garantir a continuidade das espécies. Porque no ciclo de vida, aquela espécie vai nascer e ela vai morrer. Então, ela vai deixar descendentes e passar para frente seu material genético. Tá? Então, isso para ter a continuidade das espécies no planeta, a função de reprodução ela é fundamental. E aquele organismo que consegue reproduzir, sobreviver e reproduzir, ele vai ser o quê? Selecionado. E as características deles vão, então, passar para as outras descendências, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, aqui eu mostrando a borboleta, né, com a fase aí da lagarta, uma ave reproduzindo e aí um anfíbio, né? Então, todos os seres vivos têm que ter aí uma forma de reprodução. Nós vamos estudar dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá? Olhe, a reprodução assexuada, você não vai associar assim, a sexuada tem o sexo, a sexuada não tem sexo. Nada disso, tá? Nada disso mesmo. A assexuada tem a ver com isso aqui, olha. Na assexuada não ocorre união de gametas, tá? Não ocorre mistura de material genético. Então, qual a consequência disso? O que será que vai acontecer se não houver essa troca de células, né, de gametas, células reprodutivas? Olha o que vai acontecer. Os descendentes vão ser geneticamente iguais, o que eu chamo de quê, gente? De clones, tá? Qual que é a desvantagem disso? E qual que é a vantagem? Olha, é uma reprodução mais rápida, vai gastar menos energia, mas não é vantajoso em termos evolutivos, porque todos os descendentes vão ser iguais. Vamos pensar aqui numa questão. Imagine, num rio, todos os peixes vieram de um único peixe que foi dividindo, né, todos iguais. Esses peixes são sensíveis à poluição e são todos geneticamente iguais. Então, se nesse rio tiver uma carga alta de poluição, todos os peixes irão responder a esse estímulo da mesma maneira e todos vão morrer. Então, ser igual na natureza não é bom. Tanto é que você olha para a paisagem, você vê coisas diferentes. O importante, o melhor é a diversidade, para você também reagir de forma diferente às condições ambientais, tá certo? Então, descendentes geneticamente iguais não é muito interessante aí para sobreviver e reproduzir e, com isso, adaptar e evoluir. Primeiro exemplo aí de reprodução assexuada. Olha que bonitinho um GIF aí da divisão binária. É quando uma célula, ela divide em duas. Vou até clicar aqui na mitose, tá, gente? Colocar entre aspas,
porque na verdade a bactéria aí não está fazendo uma mitose mesmo, igual acontece, né, nos outros processos de mitose que vocês já aprenderam, né, que é a divisão, tá? Porque não tem todas aquelas fases complexas. Mas olha o que acontece. Há uma separação do material genético do núcleo, uma duplicação do material genético, do DNA, e depois a célula divide em duas, tá? Então elas são iguais. Ela dividiu o material genético e separou em dois grupinhos. Então aqui as células são iguais, são clones dela mesma, né? A bactéria faz isso muito, que ela faz isso rapidamente e multiplica no ambiente ali se as condições estiverem favoráveis para ela, tá? Outro exemplo de reprodução assexuada é o brotamento. Isso é muito simples, muito visível. Isso que eu tirei da minha casa, um vaso de flor lá, ó. Uma plantinha gerou aqui um broto. Esse broto está ligado à planta-mãe, depois ele pode até sair, mas ele tem as mesmas características genéticas da planta-mãe, tá? Então também é assexuado. E aqui mostrando uma esponja marinha, formando também um broto, que pode ficar preso na mãe ou separar, né? Se ele ficar preso, vai formar aí colônias, tá certo? Lembrando, gente, que esses seres, mesmo fazendo reprodução assexuada, em algum momento eles vão buscar fazer a reprodução sexuada também. Para o quê? Para aumentar a palavrinha, não pode esquecer, a variabilidade genética. Anotem aí no papel de vocês. Variabilidade genética, sinônimo de quê? Reprodução sexuada, importante para adaptação aí, tá? Passando o slide. Outro processo assexuado é a esporulação, produção de esporos. Como exemplo, eu trouxe para vocês o musgo, né, que é uma briófita, né? Vocês acham aí aqueles tapetinho verde na árvore, na época que está mais úmido no chão. Você enxerga mais essa parte aqui que é o gametófito, tá? Mas aqui nós temos em cima uma partezinha chamada de esporófito que vai produzir esporos. Esses esporos vão ser liberados, vão cair no chão, tá? Pode ser pelo vento, cair no chão e vai começar a dar origem aí, de novo, a outra plantinha, tá? Mas essa estrutura aqui, ó, protonema, ela vai produzir um gametófito masculino e pode também ter o gametófito feminino, que por sua vez vão produzir gametas. Gametófito produz gametas, esporófito produz esporo, muito fácil. Então, o gametófito produz gameta para quê, Marisa? Porque os gametas, eles vão se encontrar, o masculino e o feminino. Aqui no caso ele ele tem que nadar, né? Então ele tem aí um flagelozinho para nadar, tá? Vão encontrar e vai fazer a famosa fecundação, tá certo? E essa fecundação, então, vai formar o embriãozinho e vai dar origem, de novo, a um organismo. Percebeu que aqui, então, houve mistura de gameta? Tá? Porque, olha, não entendi, não, o esporo não era assexuado? É porque, eu acabei de falar com vocês, mesmo essa planta fazendo a reprodução assexuada, ela depois vai também fazer a reprodução sexuada, tá? Para compensar aí a variabilidade genética, tá certo? Mas esporo caiu no chão, germinou, é assexuado. Fragmentação. Um novo organismo forma-se a partir da regeneração de partes. Tem uma história muito interessante, né? Que um criador lá de peixes foi contaminado lá o tanque deles com estrela do mar. Ele ficou muito chateado, pegou um facão e saiu picando as estrelas do mar, achando que tinha matado todas. Passou um tempo, quintuplicou a quantidade de estrela do mar ali. Por quê? Porque cada fragmento regenerou uma nova estrela. Gente, para que ocorra a regeneração, o organismo tem que ser mais simples, tá? Nós somos muito complexos para acontecer isso, tá? Então, você vai ver isso, por exemplo, em planária, que é um plateuminto, tá? Que pode regenerar, tá? O organismo tem que ser mais simples na organização dele, tá? Quanto mais simples aí, mais fácil de fazer um processo de regeneração. E o exemplo clássico é da planária e da estrela do mar, tá certo? E também, então, aí no caso é o quê?
é um processo assexuado, né? Vai tendo mitose, 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 e aí tirando cópias da célula sem mexer no material genético. Desvantagem? Todas as estrelas vão ser iguais. Se uma tiver uma doença específica, todas as outras vão ter também, tá? Essa aí que é a desvantagem. Vamos agora para a reprodução sexuada, que eu falei com vocês que é importante, que mistura material genético e garante o quê? A palavrinha que eu falei com vocês? Variabilidade genética. Anotou aí? Tá? Então, aqui no caso, na sexuada, nós vamos ter aqui, gente, olha, o gameta masculino e o gameta feminino. Cada um trazendo material genético da mãe e do pai, que vão se misturar e aí nascer um ser diferente. Numa casa, minha família, nós somos 10 filhos, cada filho é diferente do outro. Por quê? Porque houve aí uma mistura de material genético, tá certo? E na hora de fazer gametas, ocorre aí processos que aumentam a variabilidade também, tá? Essas células vão se encontrar, vão formar a célula ovo ou zigoto e desenvolver no embrião. A reprodução sexuada é importante para a variabilidade genética, para adaptação e evolução. Lembrando que adaptar é basicamente sobreviver, reproduzir. Sobreviver, reproduzir numa taxa mais elevada que outro da mesma espécie. Então, quem está aí com mais características diferentes, adaptando melhor ao ambiente, vai sobreviver, vai reproduzir e vai passar isso para frente. Então, nós vamos evoluindo, selecionando as características melhores. O que você está vendo ao redor de você, na sua casa, no quintal, é o que deu certo, tá? O que deu errado foi eliminado aí pela seleção natural, tá? A desvantagem é que ela é mais lenta, tem que encontrar um parceiro adequado, tem muito gasto energético, demora mais para desenvolver aquele descendente, tá? Então, maior gasto energético aí, mas uma excelente vantagem adaptativa, ok? Palavrinhas importantes que aparecem para vocês aí na reprodução sexuada. O que é um ser dioico, o que é um ser monóico? Dioico, 2 casas para o sexo. Então, tem o sexo masculino e o sexo feminino. Os seres humanos são dioicos, tem o homem e a mulher. O cachorro tem o macho e tem a fêmea, tá? Então, são dioicos. E monóicos, 1 casa para os 2 sexos, mono, 1, tá? Exemplo, minhoca, né? A minhoca é hermafrodita, ela produz gametas femininos e masculinos, mas olha que interessante, a minhoca, então, podia se auto-reproduzir, eu tenho todos os 2 gametas, mas como na natureza é importante a variabilidade genética, 2 minhocas se encontram e trocam espermas entre elas. Para quê? Para serem diferentes. Olha que interessante. Então, aqui são seres monóicos e aqui planta feminina, aqui feminina, tá? E aqui a planta, a flor masculina, dioico. Bem, a fecundação, ela pode ser interna ou externa, tá certo? Na fecundação interna, o macho vai colocar o gameta dentro da fêmea, né? Do órgão sexual da fêmea. Por quê? Por que será? Qual que é a vantagem disso? Vamos pensar aqui na externa, tá? Exemplo aqui, o sapo. Na externa, os gametas não são colocados dentro da fêmea, mas no ambiente. Então, olha só, eu tenho aqui o sapo não tem um órgão copulador, ele vai abraçar a fêmea, chamado de amplexo, tá? E aí os 2 vão liberar os gametas na água. Agora, esses gametas vão encontrar, formar o embrião, que podem ser comido, né, por predadores. Se tiver poluído, tiver um ácido lá, vai morrer. A correnteza pode levar, quando você retifica um curso d'água, você já tira aí um ambiente bom para a reprodução. Então, quando a fecundação ela é externa, tem que gastar muita energia, produzir muito gameta, muito filhote para garantir que alguns sobrevivam. Agora, quando a fecundação é interna, você já vai o quê? Proteger, já está protegido aquele gameta, tá certo? Então, aí vai ter uma vantagem
também, tá certo? Então, a externa acontece muito em peixes e também em anfíbios, tá certo? Mas nós temos peixes também com fecundação externa e interna. A gente fala assim, a maioria é interna ou a maioria é externa, porque sempre tem exceção, tá certo? Só uma coisa interessante, que como anfíbios depende da água para reproduzir, ele não pode ir para a terra, porque ele tem que colocar ali os gametas na água. Os répteis, né, exemplo, cobra, já tem fecundação interna. Então, os répteis já puderam sair da água, porque não tem que jogar o gameta mais no ambiente. Então, isso aí foi importantíssimo para a conquista do ambiente terrestre. Também em plantas, tá, gente? Vamos aprender isso depois. Então, lembrando, fecundação pode ser interna ou externa. E o desenvolvimento do embrião, ele pode ser também interno ou externo. Como assim, Marisa? Uma cadela vai ficar grávida, mas os cachorrinhos vão desenvolver dentro do útero da mãe. Então, a fecundação foi interna e o desenvolvimento foi interno. Aí eu chamo de vivíparo, tá? Aqui é uma raposinha. Aqui no caso do passarinho é ovíparo. Por quê? Porque a fecundação foi interna, mas o desenvolvimento foi externo. Por quê? Porque ela botou ovos. Então, o pintinho vai desenvolver no ovo. Percebeu? Fecundou internamente, mas desenvolveu externamente. Então, eu chamo de ovíparo, tá? Ovo vivíparo é quando também fecundação interna, desenvolvimento interno, mas dentro de ovos. No caso do sapo, que eu falei com vocês, o sapo, ele é ovulíparo, tudo fora. Fecundação externa e desenvolvimento externo. Também não é vantajoso, porque pode morrer lá no ambiente, tá? Melhor proteger o embrião. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, mecanismo de corte, né? Olha o gasto energético da reprodução sexuada. O macho tem que conquistar a fêmea, né? Então, ele abre as penas do pavão. Sempre o macho vai ser o mais bonito, tá? Ele vai mostrar, olha minhas penas, olha meu DNA, olha como eu sou imponente, né? Isso aqui é a ave do paraíso, lá da Nova Guiné. Ele faz uma dança, ele limpa o cenário, faz uma dança, mostra cores. E a fêmea chega a rejeitar 20 machos, né? Por quê? Isso chama seleção sexual. É uma escolha, vou escolher o macho com porte melhor, mais bonito, mais forte. Quando o leão briga ali, o leão que venceu o mais forte. Então, isso eu chamo de seleção sexual. Olha a aranha ali fazendo também a seleção sexual. Darwin que explicou isso, tá, gente? Existe uma luta entre indivíduos de um sexo, geralmente machos, pela posse das fêmeas. Ele tem que mostrar atributos, né? Importantes aí para a fêmea querer. Para finalizar uma atividade, quando a fêmea ela é exigente na escolha do macho, isso contribui para quê? Seleção natural, seleção sexual, dimorfismo sexual ou ritual de corte ou de cortejamento. No caso aqui seria o quê? Seleção sexual, tá? Que é importante aí também. Então, a aula de hoje foi sobre mecanismos reprodutivos, reprodução sexuada e assexuada. Espero que tenham gostado, estudem em casa, fiquem bem com a família de vocês. Parabéns por estarem aí conosco, aprendendo, buscando aprendizagem, sendo protagonista do conhecimento de vocês. Um grande beijo da Marizinha.